Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Beleza? Vamos lá então, pessoal, nós estamos lendo o livro aqui, que é as 95 teses do século 21. E o objetivo desse livro, o objetivo principal é alertar os irmãos deste tempo a retornarem para suas características e verdadeira identidade cristã, dada pelo Messias e pelos apóstolos. O autor do livro é o Rafael Silva Ferreira nós vamos dar início aqui, esse é o vídeo parte 6, né? Eu vou deixar o livro aí na tela. Nós vamos estar lendo nesse aqui na 60ª, perdão, 51ª tese, beleza? Vamos lá então. É necessário ensinar aos cristãos que não existe dois evangelhos, mas sim um único evangelho, que primeiramente foi pregado pelo Messias, né, e posteriormente pelos apóstolos. Portanto, qualquer ensino diferente daqueles pregados por eles deve ser rejeitado imediatamente, né? Então, isso aqui é interessante. Irmão Alex, como é que eu sei que o evangelho que eu estou aprendendo, o que eu estou ouvindo, está de acordo com o que o Messias ensinou ou de acordo com o que os apóstolos ensinaram? Nos evangelhos tem. Aí você tem que estar lendo lá, né, as cartas de recomendação de uma forma linear para você entender ali o contexto ali da carta, beleza? Vamos lá então. 52º, é preciso doutrinar os irmãos para que estejam concisos de que o grande problema da igreja atual afeta a fé de todos e zomba dos fundamentos da fé cristã e afronta diretamente nosso Senhor Jesus Cristo. 53ª tese, deve-se instruir os irmãos que a teologia do movimento da fé, a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva não são cristãs, isto é, não foram ensinados por Jesus Cristo, tampouco pelos apóstolos. Isso é verdade, pessoal. 54ª tese, comete-se injustiça contra a palavra do Eterno quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo a estes ensinos do que a pregação da palavra do Senhor. Então, em alguns locais é ensinado tanto a teologia da prosperidade que o evangelho ele fica de lado, o evangelho verdadeiro. O objetivo é outro, né, deles. 55ª tese, todos os cristãos devem entender que a liberdade cristã não é o direito de legalidade nem de libertinagem, mas sim ao ato de libertar a consciência da culpa do pecado, ou seja, a liberdade da consciência. 56ª tese, portanto, que os verdadeiros ministros exortem os irmãos sobre os ensinos dos falsos líderes, né? Discriminando-os nas escrituras. Assim saberão diferenciar o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Interessante, pessoal, que nas próprias cartas de recomendação do Novo Testamento, lá no século I, os irmãos tiveram esse problema, né, de surgir naquela época falsos ministros, né, falsos apóstolos, naquela época, imagine nos dias de hoje.
57ª tese. A evidência do verdadeiro evangelho é uma vida direcionada pelo Espírito do Eterno, ao contrário do falso evangelho, que ostenta os prazeres e riquezas, alegando que isso é o evangelho. Isso aqui é um problema, pessoal. E infelizmente, está enraizado dentro tanto do catolicismo, tanto do protestantismo, né, das igrejas evangélicas. Não todas, tá, pessoal? Sempre não existe exceções, mas a grande maioria. 58ª tese. Deve-se exortar os irmãos que a fé no Messias, né, em Jesus, deve ser professada acompanhada dos frutos do Espírito, isto é, ter uma vida direcionada pelo Eterno, né, mostrando o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante. Isso aqui é os frutos do Espírito, né? 59ª tese. Os cristãos desta era precisam compreender que estes falsos mestres estão impedindo a sua caminhada cristã, pois o ensino destes homens vem de fontes estranhas, não vem do Eterno. Essas persuasão, aí ele traz uma passagem bíblica da época ali do primeiro século. Essas persuasões não vêm daquele que vos chamou. O Eterno não veio do Eterno que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Fermento aqui quer dizer o quê? Doutrina, ensinamento. Então tem que realmente tomar cuidado. Gálatas capítulo 5, verso do 8 ao 9. E para terminar o vídeo, parte 6, 60ª tese. 60ª. Os cristãos precisam estar cientes que a heresia está tão elevada por razão dos ensinos dos falsos mestres ou dos falsos líderes, que boa parte da cristandade está vivendo em um desvio doutrinário. Isto é, estão se desviando sem perceber do verdadeiro evangelho, pensando que o que estão ouvindo é o evangelho, né? Isso aqui é interessante. E de fato, pessoal, tem certas pregações, tem certas doutrinas que você começa, se você olhar para elas e olhar para o evangelho que o Messias pregou, que os apóstolos pregaram, você vê que está na contramão, né? Então a importância da gente estar estudando, lendo, tira um tempo para poder tá conhecendo a história ali dos apóstolos, né, através das cartas de recomendação. E isso aí vai fazer você abrir um entendimento para compreender muita coisa, e quando alguém falar alguma coisa hoje, você vai ver que aquela mensagem ela não está conectada, né, com os ensinamentos do Messias e nem com os ensinamentos dos apóstolos. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.